Bom, então vamos aí para o nosso vídeo número 2, para apresentar a vocês a continuação aí dos conteúdos sobre as 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado e tal. É um tema que nós, adventistas, debatemos bastante, estudamos bastante também. Sim. E eu não quero demorar muito, porque a gente já quer entrar com o assunto aí das 2.300 tardes e manhãs na questão do dia. Vamos falar do dia. Será que eu posso utilizar, além de Ezequiel capítulo 4, versos 5 e 6, onde fala que para cada dia representa um ano, números 14 e 34 também. Será que, se eu não tivesse esses dois textos na Bíblia, a gente poderia usar outro texto? Tem outro texto que fala que um dia em profecia também é um ano, alguma coisa do tipo assim, que nos dá uma alusão? Sim, tem. Daniel. O próprio Daniel já explicou como ele está para profecia, esse método de dia-ano. Você pode observar, se eu não me engano, em Daniel capítulo 9, na própria explicação das 70 semanas. Eu gostaria de ler para a gente Daniel 9. Sim, aqui fala assim, 24, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar, para trazer justiça eterna e para selar a visão. Então, 70 semanas. Aí, se você pegar cada semana, tem 7 dias, né? Cada semana tem 7 dias. E se você observar 70 semanas, então 70 semanas multiplicado por 7, 490 anos. E aí, esse texto, então, que nós encontramos. Aí eu vou terminar de ler. Ok, então o verso 24 fala que 70 semanas são determinadas no teu povo. Esse texto, ele nos dá base para a gente compreender que um dia em profecia também é um ano, sim ou não? Sim. Beleza. Agora vem a outra pergunta. Como o Guilherme Miller, por que ele errou aqui? O que fez ele errar o evento e acertar na data? E aqui é um ponto que eu quero comentar com nossos amigos internautas, que geralmente faz a pergunta e criando vários vídeos aí, né? Tem vários canais criando vários vídeos sendo contra a igreja adventista, somos chamados de secretários e tal, e falam que isso é uma profecia trava-buraco, do juiz investigativo, uma profecia trava-buraco e tal. Será que, por que Guilherme Miller ele acertou na data, mas errou no evento? Então, vamos dar uma analisada. Né? Primeiro ponto, a questão da profecia de tapa-buraco, como eu acho que eu já havia mencionado, sobre uma questão do juiz investigativo, como se fosse uma crença criada a partir do desapontamento lá de 1844. Tá? Primeiro ponto. A questão do Guilherme Miller sobre o fato dele ter acertado na data, mas errado o acontecimento, a gente precisa tomar bastante cuidado ao examinar, né, essas informações. Primeiro ponto. Quando a gente observa até 2.300 tardes e manhãs, e santuário será purificado. Por quê? Tá, Jesus, quando morreu, né, a partir quando ele morreu, a gente sabe que todas aquelas sessões que ocorriam no santuário e tal, na morte de Jesus, o véu se rasgou, ou seja, aquele ritual de sacrifício que apontava para Cristo foi cessado, ok? Então, o que iria purificar, já que como nós acreditamos que o término ocorreu em 22 de outubro de 1844, então, ele vai purificar o quê? Né? Então, temos que analisar vários e vários pontos para poder chegar a uma resposta concreta, afirmativa e verdadeira. Né? Sabemos que somos taxados de seita por muitos movimentos, né, por causa dessa doutrina, né, e muitos também por causa do sábado, nos taxam disso. Mas, primeiro ponto, nós não temos nenhuma teologia whiteana, né,
de Ellen White, que eles falam que nós baseamos essa doutrina nossa nos escritos de Ellen White. Não. 2.300 anos é porque Ellen White falou que era exatamente isso, tal. E aí vem uma questão. Tem uns que falam assim que Ellen White realmente corroborou com a Samuel Snow para marcar a data. Samuel Snow, vamos lá. Tem a ver Samuel Snow aí nessa história? Samuel Snow foi o cara... Só para ver um parente, né? Depois ficou doido, e fez uma maior bagunça aí na igreja. No final da história, ele até abandonou. Sim, estou barco. Não dá para mim mais, não. Primeiro ponto. Samuel Snow e a data da crucificação. Samuel Snow foi o homem que tentou datar a data da crucificação de Jesus. Sim. Só que ele se equivocou em alguns pontos. Ele acertou em uns e errou completamente em outros. Né? Vamos analisar logo a parte dos contextos de onde ele acertou, ou melhor, os acertos de Samuel Snow, e logo após os erros dele. Depois uma conclusão de um modo geral, tá bom? Os primeiros pontos aqui que está anotado, os acertos de Samuel Snow. Ele acerta em não seguir o cômpito rabínico, viciado por não atender aos requisitos de observações reais do primeiro crescente, aqui relacionado à Lua, né? Porque na época das datas, ou era no calendário, se não estou enganado, lunar, e muitos também começavam a pegar desde a primeira colheita, datavam por aí. Os israelitas usavam um calendário lunar, né? Sim. Praticamente, de observação. De observação real da crescente para o início do mês e do amadurecimento da cevada para o início do ano. Então, era mais ou menos assim. O primeiro crescente para datar o mês e a primeira amadurecimento da cevada para datar o ano. Então, era assim que eles utilizavam. Então, ele acerta em não seguir isso daí. Primeiro, segundo aspecto que ele acerta também em afirmar que os rabínicos adotam um padrão gentílico ao regular o início do ano pelo equinócio da primavera e não pelo amadurecimento da cevada. Ele acerta também. Para quem não assistiu o nosso vídeo anterior, mostra para os nossos telespectadores, nossos internautas aí, o livro que você está... diga aí para nós aí. A astronomia e a glória do adventismo. Eu vou tentar colocar ele mais para cá, para a gente demonstrar de uma forma mais geral. Astronomia e glória do adventismo, um estudo sobre a precisão, olha só, precisão do cálculo profético de Daniel 8, 14, 9, 24 a 27. Muito bom. Então, esse é o livro aí da editora... Qual é o nome da editora? Luz do Mundo. Luz do Mundo. Então, a editora Luz do Mundo aí, que você... Depois você pode entrar no site e adquirir o livro aí, muito maravilhoso. Tem uma... Continue sobre a questão do Samuel Snow. Ele errou na data, acertou na data, o que foi aconteceu? Ele influenciou o Guilherme Miller a marcar a data lá, né? Dia 22 de outubro, tá? Só para resumir. Ele erra na data, da própria precisão que ele colocou da datação da crucificação de Jesus, que ele falou que Jesus, né, teria morrido em 26 de maio do ano 31 depois de Cristo. Né? E aqui, durante a análise que foi feita da carta dele, né, o argumento de Ferguson e por aí vai, ele acaba, né, junto com as informações de uma outra linha, nós descobrimos também que em 33, olha só, em 33 depois de Cristo, a lua cheia foi no dia 3 de abril. Olha só, aí já começa um ponto de erro. De uma lua cheia a outra são 29 dias e meio. A Páscoa caraíta, não seguimos o calendário caraíta, então tem que ser tudo de acordo. A Páscoa caraíta naquele ano seria no dia 3 de maio. Olha só. Como os meses lunares caem aquém do ano solar, ou seja, 11 dias a cada ano, assim na contagem retroativa de 33 para 31, ou seja, volta 2 anos aí, né? Então, deve existir uma adição de 11 dias para cada ano, fazendo para 2 anos 22 dias.
Nós vemos, então, que no ano 33, a lua cheia foi no dia 3 de maio, e ela deve ter ocorrido em 25 de maio do ano 31 depois de Cristo. O verdadeiro dia da Páscoa deve, portanto, ter sido 25 e 26 de maio naquele mesmo ano. Então, um ponto interessante aqui para a gente explanar. Samuel Snow, ele datou a morte de Cristo no dia 26 de maio. Só que nós sabemos perante a Bíblia que Jesus morreu depois da Páscoa, né? E o interessante é que a palavra de Deus também data o dia da crucificação, que foi numa sexta. Foi numa sexta-feira. Você pode ler João, pode ler os outros evangelhos, você vai observar. Você vai observar. Só que uma coisa bem interessante, que a conclusão de tudo que foi abordado por Samuel Snow aqui, pegando as informações mais corretas, a gente acaba observando que naquele ano o Senhor foi crucificado na sexta-feira, 26 de maio do ano 31. Então, ele errou nisso. E Jesus foi morto na crucificação no dia... Só observar bem. Vem para nós aí. Está fazendo uma leitura abrangendo aí sobre a questão do livro, um comentário sobre o livro também. Então, o certo seria que Jesus morreu ali numa sexta-feira, cumprindo, então, a finalização, né, das 62 semanas. Correto? Cumprindo ali a finalização das 62 semanas. Anderson, tirando um pouquinho a questão do Samuel Snow, porque a gente sabe que ele que ajudou o Guilherme Miller a marcar a data. Em que contexto a gente pode colocar assim para as pessoas que nos assistem? Ele errou no evento por quê? Por que Guilherme Miller ali com aquela questão toda erraram no evento? O que deveria realmente acontecer naquele dia? Naquele dia, né, segundo as informações que a gente obteve, depois por visões também de Ellen White, né, e uma outra, se não estou enganado, foi... Uriah Smith? Uhum. Ele também tiveram visões falando sobre esse desapontamento, né? Então, naquele momento ali, ele acerta, a gente pode observar o cálculo matemático e a precisão é certíssima. Não há dúvidas relacionadas ao cálculo, mas o acontecimento também é algo profético. O próprio desapontamento está profetizado. Foi profetizado. Só observar Apocalipse capítulo 10, o livro amargo é justamente de acordo com a linha histórica, né, do método historicista de estudo da palavra de Deus, a gente acaba observando que o desapontamento ali do povo, né, de parte de Guilherme Miller e todos os seus adeptos estavam ali ansiando a volta de Jesus, no clamor da meia-noite, né? Então, ali, o próprio desapontamento dele já estava descrito na Bíblia. O livro amargo do Apocalipse é o desapontamento. Exatamente. Muito bom. Nós precisamos ir para a próxima pergunta, para a gente encerrar aqui o vídeo também, né? Sim. Tem uma questão, digamos assim. Tá. Nós sabemos que 70 semanas são Ratak cortadas para o povo de Israel, que, no caso, são os 490 anos. 490 anos também iniciam na data de outubro de 457, correto? Só que nós temos alguns amigos que dizem que aí, nesse ponto, quem faz aqui a profanação do santuário na terra, para depois ela precisa ser purificada, é a conta pequena lá, Daniel 9, Daniel 7 também. Essa ponta pequena, eles dizem que realmente, né, que vem a questão lá de os 4 generais, de Alexandre o Grande e tal. Eu sei que tem tudo um corpo de história aqui, né? Aí vem a questão dos 4 generais de Alexandre o Grande, né? E depois, né, no capítulo 7, os 4 generais ali que apresentam, e depois vem o chifre pequeno, uma representação clara aí a Antíoco Epifânio. Será que é clara? Será que realmente é Antíoco IV Epifânio que se encaixa aí? Assim, no teu ponto de vista, o que você já pode nos dizer para nós aqui, será que realmente é Antíoco Epifânio ou não? Antíoco Epifânio, né, conforme lá Macabeus declara, até nesse livro também tem um rápido comentário sobre a passagem de
Antíoco Epifânio, né, sobre essas questões aqui, então temos que analisar o seguinte: as 2.300 tardes e manhãs, se você pegar pela parte do dia-ano, 2.300 anos, como realmente é o aspecto da profecia, não tem margem para Antíoco Epifânio. Ele é muito pequeno em relação a... Ele consegue conquistar lá o norte, o sul, a Terra Gloriosa, tal, o delta, ele consegue conquistar toda essa situação aí, como diz aqui no verso? Pode ler para a gente? Porque assim, ó, a gente percebe, né, que existe o chifre pequeno, que vem guerreando aqui, lá do bode, né? Tem um bode peludo e os dois animais que aparecem aqui em Daniel, o bode peludo e lá o carneiro, né? A visão do bode e do carneiro, que exatamente está no contexto de Daniel capítulo 8, tá? Que aí ele fala lá, o bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se-lhe. Aí no verso 9, Daniel capítulo 8, verso 9 diz, de um dos chifres. Na verdade, a palavra chifre nem aparece no original, né? O que aparece no original ali é de uma das direções, de um dos ventos. De uma das direções saiu um chifre pequeno, que tornou-se muito forte para o sul, né, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Antíoco Epifânio cumpriu esses 3 pontos aqui importantes. Ele conseguiu realmente ir para o sul. No caso aqui, ele na questão das pessoas que dizem, ele nasceu do reino Seleucida e se dirigiu, então, para Ptolomeu, que é o reino do sul, lá no Egito. E se tornou muito grande para a Terra Gloriosa. No caso aqui, a Palestina, onde está Jerusalém, aquela, né, ali na Ásia Menor. Será que realmente Antíoco Epifânio cumpriu isso aí? Ele conseguiu conquistar o norte, como disse aqui no versículo 9, ele conseguiu conquistar o sul, o Oriente e a Terra Gloriosa? Não existe a palavra norte aqui. Oriente, o sul e a Terra Gloriosa? Será que ele conseguiu conquistar esses 3 lugares, sim ou não? Não. Primeiro ponto, para poder a gente analisar essas questões aqui, a gente teria que estudar também um pouco sobre Macabeus, né, para poder entender qual é a linha de raciocínio que tentam colocar Antíoco Epifânio na profecia, né? Porque, de acordo com o método historicista e todas as outras informações, não tem espaço para ele, certo? Tem uma interessante... primeira que é Macabeus, capítulo 10, versículo 21, ele apresenta uma linha de evidência em favor de Trist, ou seja, precisamos analisar o sistema de Nissan, né? Os primeiros meses, né? Primeiros meses, e Trist, em primeira Macabeus. Nós temos que analisar isso daí para poder tentar entender. Vamos lá. Temos que fazer a leitura, professor. Então, temos que analisar uma linha de evidência em favor de Trist, começando em outubro, nos anos correspondentes a 1844. É preciso que a era Seleucida tenha sido calculada nesse verso pelo método Nissan, pois então o 7º mês de que fala o texto teria sido do ano 152 a.C., quando o primeiro de Trist caiu no dia 8 ou 9 de outubro. Então, primeiro ponto, Macabeus 6,16, ele coloca a morte de Antíoco Epifânio no ano 149, certo? Então, precisaria que perderia sua importância, né? Ou seja, nesse caso, a informação de 1 Macabeus perderia sua importância porque 153 a.C. não é ciclamente correspondente a 1844. Daí a necessidade de... Então, o camarada aí, o tal do Antíoco IV Epifânio, não fica longe da profecia. Até porque, veja bem, tá, nós temos que observar algumas coisas. Ele sacrificou uma porca sobre o altar, né? Sim. Ele profanou o altar com essa situação todinha. Ele fez um monte de coisa errada aí, que parece que cumpre a profecia, mas não cumpre, porque ele não consegue ali a questão quando vai lá para a região do Egito, né, que nessa época já era comandada ali por Roma, né, vale ressaltar isso aí, Sim. que na época em que ele foi lá para tentar tomar o Egito, né, o reino Ptolomaida, vamos colocar assim, acho que posso colocar essa palavra, né, esquisita aqui, na região do Egito, quando ele chega lá perto, ali na região do Delta, aí chega só um generalzinho lá de Roma, né,
Chega um generalzinho de Roma e fala assim, ei, cidadão, tu volta para casa, porque se tu entrar aí, tu morre. Entendeu? É melhor se tu não quer briga, é melhor tu voltar. Então, ele nem conseguiu chegar no Egito. Como é que ele vai cumprir uma profecia do sul, do Oriente, Terra Gloriosa? Ele nem conseguiu. Ele conseguiu conquistar Jerusalém? Conseguiu, né? Mas não conseguiu todas as partes. Tem que ser as três. O sul, o Oriente e a Terra Gloriosa. Desses três, um dele ele não conseguiu, e o outro é bem pela metade. E quem conseguiu? Né? Então, a gente sabe que o poder romano... Né, foi um dos maiores impérios da exatamente. Época. Inclusive, nós temos que entender como o poder romano é império e poder romano papal. Igreja, né? Romano papal. Tá bom? Tem uma coisa interessante. Para concluir, Giannis, termina para nós aí essa parte aí. Eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Só para dar uma informação aqui para vocês sobre sobre essa questão da profanação, né? Vamos lá. 1 Macabeus 1:54 citou a profanação do altar do templo em Jerusalém em 15 de Kislev, ou seja, 9º mês, né? No ano 145 da Era Seleucida. Pelo método Macedônia, o ano 145 teria se estendido de 1º de Tishri de 68 a 1º de Tishri de 67. Mas, pelo método babilônico, 148 teria começado em 1º de Nissan de 67. E uma outra coisa interessante, conforme 1 Macabeus 1:29, a profanação do altar aconteceu 2 anos depois de Antíoco Epifânio ter saqueado o templo quando regressava do Egito. Lembra que ele foi, né, mandado embora lá do Egito? Ele não chegou a saquear o Egito, a conquistar o Egito, né? Ele voltou embora. Imagina, a Roma Império, um dos maiores e mais fortes exércitos da época. O cara chega lá, voltou rapidinho demais. Então, depois que ele regressou do Egito, né? 1 Macabeus 1:20 diz que Antíoco derrotou ele consegue, pelo menos, ele nem chega, no caso, no Egito, né? Pela questão da história. Isso aqui são historiadores, não estão colocando aqui palavras da nossa própria boca, são questão historiadores. Por isso é interessante você estudar a história, e por isso que é o método adventista, e é o método aqui do nosso canal Chave Profética, é o método historicista. Nós não somos preteristas, futuristas, dispensacionalistas e por aí vai. Nós não seguimos esse tipo de pensamento. Nós vamos para o método, né, de compreensão profética, o método historicista. Ou seja, a profecia se cumpre na história. Beleza, Giannis, eu sei que existem muitas outras coisas para se falar, muita informação para contar do livro, né? Você vê que o livro não é muito fininho, né? Ele tem 600 páginas. Tem muita informação aí. Mas beleza, para a gente encerrar aqui, então concluímos que Guilherme Miller, ele errou ali com Samuel Snow no evento. Então, Jesus não voltaria à Terra, porque ele imaginava que o santuário a ser purificado seria a Terra. Ah, então, Jesus vai voltar e tal, e vai purificar a Terra. Aí, o que acontece? Jesus, ele passa do santo para o santíssimo. Então, significa que no céu existe compartimentos? Aí vem a pergunta, no céu existe santuário? Lembram do texto quando Jesus, né? Deus no Antigo Testamento é Jesus também. Jesus foi apresentar, ou melhor, requerer a construção de um templo para que ele habitasse no meio do povo. Ele falou o quê? Faça conforme visto o modelo lá. Jesus 25:8, né? Faça conforme visto o modelo da onde? O santuário celestial. Essa é a primeira menção assim clara de um santuário celestial no céu no Antigo Testamento. Eu acho que é o primeiro texto, né? Que a primeira menção. A gente encontra ali. E, assim, lá no Novo Testamento, nós encontramos, inclusive, textos do próprio livro de Hebreus e Apocalipse que nos menciona sobre um santuário no céu. Inclusive, o próprio Cristo está entre os candeeiros de ouro. E outros. Então, concluímos que, sim, existe santuário no céu. Eu sei que esse comentário ele vai demandar muito tempo, nós não procuraremos aqui, como é que fala? Sanar todas as dúvidas, acabar com todo o contexto, porque falar de 2.300 páginas manhãs, o que nós fizemos agora aqui nem se passa perto de uma introdução, para você ter uma ideia. E outro ponto que dá para deixar bem claro. Nós aqui não somos doutores na área, somos teólogos,
somos apenas duas pessoas que estudam a palavra de Deus, que têm procurado estudar mais sobre as evidências, sobre a mensagem de Deus, sobre o Evangelho e sobre as particularidades que encontramos na palavra de Deus referente a esses temas. Querendo ou não, existe na palavra de Deus santuário celestial. Como assim? Essa profecia, como entender a profecia, como entender ela completa, o que aconteceu, quem foi o protagonista, para que apontava, para que ela foi dada. Então, muitas perguntas para ser respondidas, né? E querendo ou não, esse livro aqui é apenas um de um arsenal muito grande para conseguirmos tal conhecimento. Somos leigos, talvez um doutor da área de outros sistemas de apologética ia falar, esse cara está falando asneira, né? Mas não, a gente está falando de coisas sobre um tema muito importante, né? Para nós, adventistas do sétimo dia, sei que tem muitos críticos, né? E pegam apenas um texto isolado do adventismo e tentam denegrir a imagem da igreja, de seus pastores, líderes, enfim. Então, no próximo vídeo, eu quero agradecer aqui ao Jean Anderson por ter disponibilizado o seu tempo para nos contar aí um pouco, né? Nem se passa perto da introdução isso aqui, porque a gente fez dois vídeos, vamos mais, né, para a gente concluir. E eu agradecer a você que vai assistir esse vídeo, agradecer a você que vai compartilhar, né, que Deus possa abençoar a sua vida. E nunca esqueça de você estudar o que a Bíblia diz. O que nós apresentamos aqui, nesta pequena introdução, é interessante você pegar a sua Bíblia, abrir em Daniel 8:14, estudar todo o livro de Daniel, ligado com o Apocalipse, você pegar os livros históricos ali, um dos homens que nos ajudam, que corroboram com o que nós acreditamos, inclusive na época da Reforma já se acreditava que o chifre pequeno não era Antíoco IV Epifânio, mas sim o poder romano na sua fase imperial e papal. Nós compreendemos também através, veja só, Isaac Newton, grande físico matemático, escreveu mais sobre profecia do que sobre a própria física e matemática. Você pode pegar ali os próprios reformadores, pais da igreja, como muitos dizem, a patrística, por aí vai. Eles acreditavam dessa maneira. De um tempo para cá, foi que se mudou esse tipo de método de interpretação, porque só existia um método, que era o método historicista, compreender a profecia na história. Aí vem a ideia de nós estudarmos a profecia na história. Então, que você estude mais. Esse vídeo aqui é apenas um chamado para você se dedicar tempo, se debruçar na palavra de Deus, para que você tire tempo para compreender as profecias, porque as 2.300 tardes e manhãs, elas nos dão um pano de fundo para a volta de Jesus. Porque o que nós compreendemos aqui, né, Giannis, é que ao final das 2.300 tardes e manhãs, que terminou-se ali, de acordo com a nossa visão adventista, em 22 de outubro de 1844, nos dá um pano de fundo para entender que nós estamos vivendo os últimos momentos da história. A história deste mundo, ou seja, está acabando. Certo? Então, agradeço a você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e tenho 2 minutos de anos. Vamos lá. Vamos só estabelecer aqui um convite, né, para aquelas pessoas jovens da igreja que estiverem assistindo nossos vídeos. Um convite aqui, para o jovem adventista hoje. Jovem adventista, vamos lá. Você, como jovem adventista, né, precursor da mensagem do Evangelho de Deus a todas as nações, conforme Mateus 28:19 nos diz, né, ide. Então, tem uma mensagem, um convite para você. Se você realmente deseja desempenhar um estudo melhor da palavra de Deus, demonstrar com mais avidez sobre os conhecimentos e transmitir a outras pessoas, realmente coloque em prática o João 5:39. Examinar as escrituras e julgar ter nela. A vida eterna são elas que testificam de mim. Passem mais tempo tendo a palavra de Deus e vamos juntos propagar essa mensagem ao mundo. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, Jans, mais uma vez. E estamos juntos aí nessa jornada para mais um vídeo. E nós teremos mais vídeos falando sobre esse assunto que nós encerramos aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.